Magistrado acaba de ser preso por um crime imperdoável e essa notícia devastou o judiciário aqui agora neste exato momento. Além dessa informação, uma outra informação também que acabou de ser confirmada: magistrado foi afastado do cargo após investigação e propina de 14 milhões de reais, gente, tá? Após investigação apontar propina de 14 milhões de reais, magistrado acaba de ser afastado do cargo. É outra bomba que devastou o judiciário nesse dia de hoje. O ministro Gilmar Mendes, gente, tá? Simplesmente chorou, não é literalmente, ele chorou após ficar sabendo aqui da notícia que devastou a Brasília e o judiciário nesse dia de hoje, gente, tá? Não é literal, tá? O ministro, o decano do STF, Gilmar Mendes, chorou, gente, tá? Após receber uma notícia bombástica direto de Brasília. Eu vou trazer o vídeo do ministro chorando e o porquê que o ministro chorou. Agora, gente, tá? Notícia de última hora, breaking news. Novas informações sobre a falha no avião do ministro André Mendonça, gente, tá? Acabou de sair uma notícia bombástica sobre a falha, né? No avião que o ministro André Mendonça, não só o Mendonça, mas também estaria ali o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça iriam, né, estar nesse avião e aconteceu uma falha mecânica e acabou de sair aqui uma notícia bombástica sobre essa questão que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês. E agora, gente, tá? Acaba de sair uma notícia bombástica contra Luiz Inácio Lula da Silva e o desespero tomou conta geral. E também temos o presidente da CPI do INSS, CPMI, do INSS, Carlos Viana, que acabou de confirmar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? E acabamos de receber aqui a informação também de que o governo Lula ligou o modo alerta agora que Daniel Vorcaro assinou e vai delatar tudo que ele sabe. Por que que o Lula, PT, o governo Lula estão desesperados agora com a confirmação da delação do Daniel Vorcaro? Aí é que vocês vão ficar estarrecidos, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui agora nesse boletim. Não perca gente, esse vídeo está lotado de novas informações. Então, tsunami em Brasília nesse dia de hoje. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Lula ligou o modo desespero após Daniel Vorcaro fechar delação premiada com André Mendonça e a Polícia Federal. Integrantes do governo Lula temem que Daniel Vorcaro envolva membros do executivo na sua delação, segundo o jornal O Globo. O argumento deles é que Vorcaro não tem nada a perder e, por isso, poderá provocar uma grande confusão dentro do governo. Na verdade, é um furacão dentro do governo Lula. Tá aqui a matéria no jornal O Globo, que mostra o desespero do governo Lula, de membros do governo Lula. Governo Lula teme que Vorcaro use delação para envolver executivo, ou seja, membros do governo, no caso Master, gente, tá? Integrantes do governo Lula temem que o banqueiro Daniel Vorcaro use a sua eventual delação premiada para envolver integrantes do executivo, no caso Master. O argumento é que Vorcaro não tem nada a perder e, por isso, poderá provocar a maior tragédia dentro do governo Lula. Vorcaro foi transferido nesta última quinta-feira de um presídio federal, do Distrito Federal para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Isso ocorreu após a assinatura de um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e a PGR, pontapé inicial para o acordo de colaboração premiada. Nos bastidores, auxiliares do Lula, do PT, também contestam, né, a pertinência de uma delação do banqueiro. Dizem que dados de suas contas bancárias e seus aparelhos celulares já estão em posse da Polícia Federal e que esse material é suficiente para fundamentar a apuração sem necessidade
de colaboração de vocal. Então, ou seja, membros do governo Lula não querem delação premiada. Mas eu parto daquela premissa de quem não deve, não teme. Se eles estão temendo, se eles estão desesperados, preocupados, é porque nesse angu deve ter caroço gigante, né? O governo tem adotado até o momento o discurso de que o caso Massa envolve mais políticos da direita do que de esquerda. Perfis simpáticos ao governo chegaram a divulgar nas redes sociais material em que batizam o escândalo de Bolsomaster. Gente, mas que vergonha! Deve ter sido algum aliado, né, do Bolsonaro que teve reunião fora da agenda com o Daniel Vorcado. Deve ser os aliados do Bolsonaro que teve, né, Guido Mantega, né, 1 milhão por mês para trabalhar no Banco Master, gente, tá dentro. Não, se eu for ficar aqui falando, eu vou ficar o dia inteiro. Não vou humilhar tanto assim a esquerdalhada, não. Tá aqui, gente, tá? Matéria do Jornal Globo, o desespero toma conta do governo Lula, do PT, da esquerda, porque a delação que o Daniel Volcar acabou de firmar com a Polícia Federal, o André Mendonça e PGR tem potencial, tem munição para implodir a República. Na verdade, segundo Lauro Jardim, vai implodir República e meia. Desespero tomou conta. E agora, gente, eu encontrei esse vídeo aqui, na verdade, vocês me mandaram lá no direct do meu Instagram. Gente, vocês são ninjas, gente. Como eu tenho orgulho de cada inscrito aqui nesse canal. Eu acho que os inscritos desse canal aqui são os inscritos mais antenados da política que eu já vi assim na minha vida, gente, tá? É impressionante como vocês estão ligados em tudo que tá acontecendo. Aí vocês viram esse vídeo, me mandaram lá, Fabiana, posta, porque essa notícia aqui é mais grave do que a gente imagina. Prestem atenção, gente, tá? Notícia urgentíssima. Avião onde estavam Mendonça e Fux, também os dois, gente, estariam nesse avião, apresenta falha mecânica e voo é cancelado. O comentarista aqui, gente, tá? Fez um comentário e a coisa pode ser muito pior do que a gente imaginava. Será que foi falha no avião? Será? Assistam o vídeo com muita atenção. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. O Caporeso acho que vai cair. Vocês não vão acreditar. Olha que combo do capeta que eles arrumaram. Eles botaram o Mendonça e o Luiz Fux no mesmo avião. O Mendonça e o Luiz Fux estavam no mesmo avião que deu a pane. Aí, quer dizer, aí você vai acreditar. Não, sinceramente, assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é assim, é de um amadorismo. Você pegar o Mendonça e o Luiz Fux e colocar no mesmo voo comercial. Sinceramente, isso é presente para narcoterrorista, gente. Olha, sinceramente, eu acho que na altura do campeonato, o Fachin permitir que o juiz, que é o relator dos dois processos mais graves da República, como o caso Master e o INSS, permitir que um ministro voe num voo comercial, sinceramente, eu acho que é uma loucura. Isso tinha que ser avião da FAB, a Força Aérea, é isso mesmo. Aí a pessoa fala assim, não, mas é mais difícil derrubar um avião comercial do que um avião da FAB. Será? Pergunta para o Pablo Escobar. Eu não sei nem se ele deveria estar cumprindo a agenda no Rio de Janeiro. Sinceramente, Rio de Janeiro é área conflagrada. Eu acho que é um absurdo o ministro da Suprema Corte, que está cuidando dos crimes mais sérios e com gente perigosa, que a gente já viu, sicário que morreu e por aí vai. Gente, isso é quadrilha. São organizações que lavavam dinheiro com o narcotráfico. A Polícia Federal está apontando. Grupos terroristas, que o mundo reconhece como terroristas. Como é que você deixa um ministro desse simplesmente ir para o aeroporto de Brasília e pegar um voo da Latam para poder ir para qualquer lugar? É claro que pode ter sido uma falha técnica comum, corriqueira, já aconteceu comigo, já tive que trocar de aeronave, já tive problemas também com voo, todo mundo já teve. Mas espera aí, por que eu sou obrigado a acreditar que foi? Por quê, né, gente? Muita gente colocando em xeque, né? Será que realmente foi uma falha mecânica, gente, tá? Simplesmente um voo que estaria a autoridade mais poderosa de Brasília neste exato momento, que é o relator do escândalo do
da CPMI do INSS, que está colocando um monte de criminoso na cadeia. Gente ligada aí, gente, tá? Principalmente Daniel Vorcaro. Ele também relatou do escândalo do caso Master. Daniel Vorcaro, que segundo informações, participava de quadrilha, que tinha envolvimento com PCC, com Comando Vermelho. Gente da pior espécie da face da terra. E eles vão, né? Ministro Fachin coloca o Mendonça junto com o Luiz Fux dentro de um voo sem a mínima proteção. Gente, tá? Abre precedentes pra gente fazer interpretações, né? É muito grave, gente, tá? Isso é extremamente grave. Vamos lá, gente. Eu tive acesso aqui a uma informação que eu vim correndo trazer para vocês, que é essa aqui, gente, tá? O ministro André Mendonça pode destruir o ministro Gilmar Mendes sem dó e nem piedade. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer o vídeo do chororô do ministro Gilmar Mendes. Gente, ele chorou. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês. Gilmar segurou o sigilo da Madrid, né, de Dias Toffoli, mas André Mendonça pode autorizar a quebra. Ou seja, todo o esforço do Gilmar Mendes, decano do STF, para blindar, isso se realmente estiver acontecendo, né? Para blindar, para proteger Toffoli, familiares, tudo isso pode ir por água abaixo com uma decisão do ministro André Mendonça, gente, tá? O André Mendonça, ele pode peitar e confrontar de frente o ministro Gilmar Mendes, o decano, o ministro mais velho do STF. Será que o André Mendonça vai ter peito e culhão? Vamos entender? Gilmar Mendes suspendeu a quebra do sigilo, né, do fundo Arlin, que comprou a fatia da empresa da Marit do ministro Dias Toffoli no Resort Taiaiá, no Paraná. A medida havia sido decidida pela CPI do crime organizado. Com essa decisão, Gilmar deixou claro que quer proteger a Marit e manter em segredo os nomes de quem depositou recursos na empresa e para onde foram enviados esses recursos. Mas o sigilo pode ser quebrado de outro modo. Basta que o colega de Gilmar Mendes, André Mendonça, autorize a Polícia Federal a analisar esses dados. Ou seja, se o ministro André Mendonça quiser, ele pode quebrar o sigilo desta empresa, para onde que, né, de onde veio, para onde que foi o dinheiro, tudo, gente, tá? Basta uma ordem, uma canetada do ministro André Mendonça e os planos para proteger e blindar a empresa do Toffoli, a Marit, pode assim cair por terra, gente, tá? André Mendonça pode quebrar o sigilo. Meu Deus do céu, será que ele teria culhão? Será que ele teria essa coragem toda? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, Lula da Silva acaba de cometer o seu maior erro. Erro que pode custar muito caro aqui para ele nessa eleição de 2026. Vocês vão entender. Apelo de Lula para Alckmin cogitar o Senado surpreende e desagrada o PSB. PSB, Partido Tucano, que é o partido de centro aqui no Brasil. O Lula, que já tá capenga nas pesquisas, ainda comete um erro grandesco desse, gente, tá? Eu vou explicar para vocês. O que acontece? A ideia inicial do Lula era que o Geraldo Alckmin fosse disputar o governo do estado de São Paulo. O Geraldo Alckmin ligou o alerta e pensou, cara, lá vai estar o Tarcísio de Freitas. Eu vou enfrentar o Tarcísio de Freitas? Claro que não. Já mandou um duro recado pro Lula. Eu não vou disputar o governo, eu não vou enfrentar o Tarcísio de Freitas, porque eu sei que vai ser uma guerra perdida. E o Geraldo Alckmin, gente, tá, alimentou aquela esperança de que ele seria, né, indicado à vice-presidência, para continuar sendo vice-presidente do Lula. Então ele ficou alimentando essa esperança e tal. Ficou alimentando essa esperança. Só que o Lula, gente, ele não quer o Geraldo Alckmin. Não quer o Geraldo. O Lula tá descartando o Geraldo Alckmin. Tá dando um belo de um chute no traseiro do Geraldo Alckmin. Só que o Lula, para não se indispor com o PSB, que ele vai precisar
né, dos tucanos, do centro, para se perpetuar no poder. Então ele tá tentando costurar, tipo assim, ele morde, mas assopra. E tá mandando aqui, não, Geraldo Alckmin, por que você não disputa o Senado? Tipo assim, tá dando ideia, vai que cola. Só que o Geraldo Alckmin não quer, ele não quer nada, ele só quer a vice-presidência. Ou seja, gente, o Lula, ele vai ter que escolher. Ou ele fica com o Geraldo Alckmin como vice e tem o PSB apoiando ele, a candidatura à presidência, ou ele descarta o Geraldo Alckmin e perde o apoio do PSB, que, diga-se de passagem, era o apoio mais importante para o Lula, porque um bando de partidos já descartou o Lula, diz que não está com o Lula nessa eleição. E aí, gente, é ou não é o maior tiro no pé do Lula? Gente, a situação tá caótica. E daqui a pouco, gente, magistrado preso por um crime imperdoável e também magistrado acaba de ser afastado do cargo por supostamente ter recebido propina de 14 milhões. Mas antes eu preciso trazer para vocês um vídeo, gente, tá aqui, explodiu nas redes sociais. Gilmar Mendes chorou ao falar do ministro Alexandre de Moraes em pleno plenário, gente, mas não é literalmente, não, ele chorou mesmo, gente, saiu lágrimas, chorou, ficou sem palavras, engolindo seco. Meu Deus, por que esse desespero? Por que eles estão desesperados? Parece até assim, sabe aquele clima de velório? Parece que alguém vai embora. Parece que eles estão percebendo que Alexandre de Moraes pode ser afastado ou ser expulso ou impeachment ou qualquer coisa nesse. Parece que eles já estão até se despedindo do Alexandre de Moraes. Vocês vão entender, assistam. Excelência como ministro desta corte. Vossa Excelência, que com ânimo inquebrantável já suportou nestes 9 anos tantas tribulações em virtude da sua irretocável, proba e sacrificante atuação, terá forças para suportar tantas outras quantas surgirem. Seu espírito público e sua fortaleza moral, provadas nas circunstâncias mais adversas que um magistrado pode enfrentar, permitiram-lhe manter o curso em águas tempestuosas, de modo a não deixar nossa nau à deriva. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado, presidente. E aí, gente, é ou não é um clima de luto no STF? Desespero, parece mais uma despedida, né? Quando eu vi esse vídeo aqui, eu pensei, nossa, gente, parece que o Gilmar Mendes está se despedindo do ministro Alexandre de Moraes, porque é tanta notícia explosiva, né, que vem sendo revelada contra o ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que o que passa na cabeça do Gilmar Mendes é o seguinte: 9 anos de serviços prestados ao STF, como ele mesmo disse aqui, para ele foi brilhante esses 9 anos, para muita gente nem tanto assim. Então, aqui para mim parece desespero, gente, tá? Parece que aquela iminência, né, de investigação, né, tá apertando o cerco contra Alexandre de Moraes, agora vem delação, é citação da Polícia Federal, é André Mendonça na relatoria, tudo, gente, tudo tá indo contra o ministro Alexandre de Moraes. E para mim, na minha concepção, isso aqui parece mais assim, um luto, parece mais uma despedida, porque sabem que a depender do que for revelado na delação do Vorcaro, a depender do que for revelado pela Polícia Federal e a depender de decisão do ministro André Mendonça, a coisa pode ficar feia para o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, eu vejo alguns juristas dizendo que a possibilidade dele ser afastado do STF cresce a cada dia que passa e pode crescer drasticamente após a delação do Daniel Vorcaro, que acabou de assinar a delação com a Polícia Federal, o PGR e o ministro André Mendonça. Gente, tá aí. É desespero ou não é? E agora, gente, antes de falar sobre prisão, propina, afastamento de magistrado do cargo, eu vi um comentário aqui muito interessante.
Vocês vão achar também. Vejam só isso aqui. Prestem muita atenção nessa informação. Urgente, JF, dos irmãos Batista, né? Grandes aliados do Lula, né? Que amam o Lula, assim. JF injetou 25,9 milhões na empresa que comprou as cotas do resort de Toffoli por meio de uma única transferência em outubro de 2025, segundo o relatório da COAF, diz o jornal Estadão. Nossa, gente, mas são muito bonzinhos esses irmãos Batista, hein? Meu Deus, uma única transferência, 25, quase 26 milhões de reais. Mas que bondade é essa, gente? Tá? Como os irmãos Batistas são bonzinhos com o Dias Toffoli, com a empresa do Dias Toffoli. Nossa, será que tem alguma coisa a ver com esse comentário aqui do Maurício Marcon? Vejam só. JF injetou 25,9 milhões em empresa que comprou parte de Toffoli em resort do Paraná. Ou seja, eles compraram. Para onde que foi esse dinheiro? Para as empresas do Toffoli, né? Comprou, injetou 25,9 milhões em empresa que comprou parte de Toffoli. Injetou na empresa que comprou parte do Toffoli. Ou seja, o dinheiro chegou até empresa da família do Toffoli, né? O dinheiro da JF chegou até as empresas do Dias Toffoli. Aí veio esse comentário aqui do Maurício Marcon. Foi o preço que a empresa dos irmãos Batistas pagou por uma multa de 10 bilhões que o ministro cancelou? Se fala em deixar o STF, tem que ir direto para a cadeia. Gente, porque num passado não tão distante, o ministro Dias Toffoli perdoou uma dívida, né, dos irmãos Batista de 10 bilhões de reais. Inclusive saiu na imprensa aí que a advogada, né, que venceu essa causa, inclusive, era um escritório da ex-mulher do Dias Toffoli, né? Então, o escritório da ex-mulher do Dias Toffoli ganhou a causa, né? Porque o Dias Toffoli foi lá e perdoou a multa. E nisso, os irmãos Batistas deixaram de pagar uma multa de 10 bilhões de reais. Aí, pouco tempo depois, vem essa notícia. JF injetou 25,9 milhões em empresa que comprou a parte de Toffoli. Bom, gente, é só um precedente. Será que é só uma coincidência, gente? Será que foi uma coincidência? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Gente, agora a notícia é muito importante. Daqui a pouco, gente, tá? Magistrado foi afastado do cargo por um crime imperdoável. Mas antes, eu preciso trazer essa outra informação aqui na tela para vocês. Juiz movimenta, isso aqui não foi muito comentado na imprensa, por que será, né? Juiz movimenta 14 milhões em 5 anos e é afastado por suspeita de propina. O desembargador Dirceu dos Santos foi afastado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tá? Por determinação do Conselho Nacional de Justiça. O plenário manteve o afastamento do magistrado. O que aconteceu? O magistrado Santos movimentou quase 15 bilhões, ou seja, 14 milhões em bens nos últimos 5 anos. A informação veio a público após a quebra de seus sigilos fiscal bancário durante uma investigação. Suspeita de que o magistrado esteja envolvido em recebimento de vantagens indevidas. Em nota, a CNJ informou que investiga se Santos intermediou negócios do tipo num esquema que pode ter pode ter envolvimento em empresas de advogados. Então, magistrado foi afastado do cargo por envolvimento em receber propina de 14 milhões de reais. Mas não é só essa bomba envolvendo o magistrado que explodiu, não, gente, tá? Essa aqui eu fiquei chocada. E eu acho que vocês também vão ficar, gente, porque olha só. Justiça determina prisão de desembargador aposentado, condenado por abusar a própria neta.
no Amazonas. Quando eu vi essa matéria aqui, gente, eu fui checar em vários portais de notícia para ter certeza. Porque isso aqui é desumano, gente, tá? Na verdade, tem a palavra aqui, é tão cruel que eu não posso nem citar. Então eu vou dizer que ele abusou, mas na verdade foi pior que ele fez com a neta. Meu Deus do céu, gente. Eu vou colocar a fotinho dele aqui na tela para vocês verem. Calma, que eu faz questão de que ele seja bem conhecido. Vejam só. É esse que está aqui na sua tela. A Justiça do Amazonas determinou a aplicação de mandado de prisão contra o desembargador aposentado Rafael de Araújo Romano, condenado a 47 anos de prisão por abusar da própria neta. A decisão ocorreu na última quarta-feira, 18, após o trânsito em julgado da sentença, quando não há mais possibilidade de recurso e marca o início do cumprimento da pena. Trânsito em julgado, gente. Ele foi condenado. É por isso, gente, que às vezes eu perco a fé na humanidade. Como que um cara tem coragem de fazer uma coisa dessa, gente? Cara que é estudado, inteligente, sabe? Estudou para os concursos mais difíceis da face da terra, que é da magistratura, e o cara pega... É muito... Não, gente, chega a me dar ânsia de vômito. Vocês sabem que esse é um tema que me deixa muito furiosa. Eu sempre trago essas informações assim, gente, porque assim, é muito importante a gente divulgar isso aqui, porque se outros tiverem com a intenção de cometer o mesmo crime, tá aí, 47 anos de cadeia, trânsito em julgado, ou seja, culpado, vai apodrecer na cadeia. E eu acho é pouco. A Marina Helena simplesmente destruiu a narrativa que o Lula tentou criar, mas tem aqui a Marina Helena para trazer tudo nos mínimos detalhes. Gente, ela humilhou e destruiu o Lula aqui nesse vídeo, que é um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje. Vejam só. Não deixaremos pedra sobre pedra pra gente apurar tudo que fizeram dando um roubo de 50 bilhões nesse país. Se a gente não tomar cuidado, eles vão tentar dizer que somos nós. Lulinha, quem levou o Vorcaro para uma reunião com o presidente, com o futuro presidente do Banco Central, que você nomeou, Galípolo, foi você, Lula. Você que teve reunião e não tá na agenda. Gente, o ministro que teoricamente salvou a democracia pro Lula, Alexandre de Moraes, tá 129 milhões de contrato com a mulher. Várias mensagens no celular de Vorcaro. Agora a gente vai descobrir se era dele mesmo, né? Se era de Alexandre de Moraes esse celular, conseguiu bloquear. Mas vai muito além. A gente tem Guido Mantega, apoiador de Bolsonaro agora. O Lewandowski, Lula, que teve contrato também com o Banco Master. Isso foi como ministro da Justiça do Bolsonaro? Tô aqui na dúvida também. Eu fico me perguntando se todo o nascimento, né, o que fez realmente o Banco Master ganhar volume, que foi todos os acordos que começaram lá na Bahia, com o Credit Sesta lá, nos governos do Jacques Wagner, e depois ganharam impulso ali com o Rui Costa. Aliás, também, né, a nora do Jacques Wagner, que recebeu 11 milhões lá do Master para a empresa dela. Agora o Jacques Wagner e o Rui Costa são do PL do Bolsonaro, Lula. Porque, assim, a conta, desculpa, mas não fecha. Gente, tá? Marina Helena, gente, brilhante trabalho, né? Como sempre, né? Desmontou, destruiu todas as narrativas do Lula. Porque o Lula tá desesperado. Daqui a pouco eles vão colocar a culpa em cima da gente. Mas a culpa é de quem? Gente, cupinchas do Lula, companheiros do Lula, de longa data, Guido Mantega, Jacques Wagner, Rui Costa... Ou seja, o bando todo, o ministro Lewandowski, é reunião secreta fora da agenda. Ou seja, gente, o Lula, o governo Lula e os companheiros do Lula estão atolados até o pescoço nesse escândalo, né, do criminoso, do bandido do Daniel Vorcaro. E agora que, né, só falta o Lula dizer que o Guido Mantega é aliado do Bolsonaro. Só falta dizer que o Lulinha é filho do Bolsonaro. Só falta dizer que o Lewandowski, né, quando estava atolado nesse escândalo de corrupção do Vorcaro,
era ministro do Bolsonaro. Só falta dizer que o Jacques Wagner, né, é líder do Bolsonaro dentro do Senado Federal. Ou seja, Lula, não cola. Para sua bolha, pode até colar. Mas tem a gente aqui, gente, para mostrar a realidade do que realmente, de fato, que aconteceu. E contra fatos não há argumentos. Você mesmo, Lula, admitiu que você recebeu o Vorcaro fora da agenda. Foi o seu pior erro, porque isso vai sim ser amplamente utilizado pela oposição para te destruir agora nesse pleito eleitoral, gente, tá? E daqui a pouco também tem outra, gente, tá? Lula da Silva acabou de cometer o seu maior erro e que vai custar muito caro. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, porque agora a própria Marina Helena aqui citou o ministro Alexandre de Moraes, não citou? Pois bem, gente, tá? Carlos Viana, gente, presidente da CPMI do INSS, acabou de confirmar uma notícia bombástica que deve ter atingido Alexandre de Moraes em cheio, porque há uma grande expectativa, né? Quem é lá do STF que estava do outro lado ali, conversando com o Daniel Vorcaro no dia em que ele foi preso? Pois bem, gente, tá? O senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, acaba de confirmar que Vorcaro trocou mensagem com um número funcional do STF. Alguém dentro do STF estava de conversinha com o Daniel Vorcaro. Tá aqui, ó, senador Carlos Viana, então, deixa eu consertar aqui. Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, confirma que Vorcaro trocou mensagem com um número funcional do STF. Está confirmado oficialmente que Daniel Vorcaro tinha acesso a alguém do STF, gente, tá? E a grande expectativa, tá, gente, tá? Muita gente aí apostando as fichas de que tem grande possibilidade de ser o ministro Alexandre de Moraes, porque lá naquela troca de mensagens com a noiva, né, ex-noiva dele, ele disse que estava conversando com o Alexandre de Moraes. Moraes jura veemente que não foi para ele aquelas mensagens, que ele não recebeu mensagem. Mas, segundo o senador Carlos Viana, está confirmado que alguém ali no STF conversou com o Daniel Vorcaro. E aí, quem será? Quem? Nossa, gente, a chapa esquentou. Foi solicitada às empresas de telefonia a confirmação da propriedade de um dos números citados na quebra de sigilo do senhor Vorcaro e que, divulgado pela imprensa, deu como destinatário o ministro Alexandre de Moraes. O relatório oficial que nos foi enviado é de que o número é do Supremo Tribunal Federal. Está confirmado oficialmente que o senhor Vorcaro tinha acesso com alguém do Supremo Tribunal Federal. Não posso aqui fazer uma afirmação de qual ministro, uma vez que, naturalmente, nós vamos oficiar o Supremo para que nós tenhamos essa informação e a clareza de com quem estava o número no dia em que a comunicação foi feita. Mas apenas para que os senhores parlamentares tenham a informação completa sobre isso, como tem sido claro dessa presidência, para que cada um se manifeste da maneira que entender. Então daí, gente. Então agora é oficial. Realmente o número é funcional do STF e a CPMI do INSS oficiou o presidente da corte para que ele dê essa resposta. Quem? Qual ministro que estava com esse telefone, com esse celular funcional do STF, exatamente naquele dia em que o Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal, ao que tudo indica, e até tentando fugir do Brasil no seu avião particular. Gente, será que era o ministro Alexandre de Moraes? Moraes jurou, obviamente, que não era ele. Não era para mim aquelas mensagens. Muita coincidência, né? Muita coincidência. Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês.